Olá, seguidor do Olhar do Vale, tudo bem? Nós estamos aqui para falar sobre cidadania italiana. Você já imaginou conseguir a cidadania italiana? Você que busca uma nova oportunidade, construir uma nova história, ou você que tem descendência italiana e quer fortalecer ainda mais as suas raízes, é por isso que a gente está aqui com o Anderson Miller e com a doutora Pamela Miller. Os dois não têm o mesmo sobrenome por coincidência, são irmãos. Eu estou aqui com o Anderson, que é proprietário da Burigo Cittadinanza Italiana. Eu fiz até a mãozinha, né? É isso, né? É assim, né? Cittadinanza, né? Para falar correto. Estou aqui também com a doutora Pamela, ela que é o jurídico aqui da empresa, e a gente vai conversar hoje aqui sobre a importância de obter a cidadania italiana e outros assuntos que vão surgir no decorrer dessa entrevista. E a primeira pergunta que eu quero fazer, Anderson, como é que surgiu a empresa? Então, Anderson, bom dia, né? Bom dia a quem nos ouve, né? A Burigo, ela surgiu com a necessidade, né, de a gente ter bons profissionais, né, para poder atender essa demanda de pessoas que procuram, né, a cidadania italiana, né? A gente recebeu muitas mensagens, né, de pessoas que acabavam sendo ludibriadas, né, pela esperança da falsa cidadania, né? Então a gente resolveu, junto com a doutora Pamela, né, responsável pelo nosso jurídico, né, da Burigo, montar, né, essa empresa para atender essa demanda de brasileiros, né, não só do Brasil como global, né, para poder ajudar, né, a passar a verdade para as pessoas e estar ajudando, né. Até a doutora Pamela, ela é genealogista, né, e especialista em direito internacional, né, e ela acabou até passando por isso, né, há 12, 13 anos atrás, mais ou menos, eu passei isso na pele. E então a gente juntou, né, a expertise dela, todo o trabalho, o conhecimento dela, né, para poder ajudar as pessoas, né, não só uma forma de ganhar dinheiro, mas está podendo mudar a vida das pessoas. Quero aproveitar e perguntar sobre isso, né? A empresa surgiu também de situações, experiências que vocês tiveram mal sucedidas com empresas que prestam esse serviço, né, doutora Pamela? Exatamente. Essa minha incursão na cidadania italiana, ela vem de quase 15 anos atrás, quando um belo dia eu acordei e disse, sou italiana e não sabia, né? Motivada por uma amiga, decidimos ir nessa busca pela cidadania italiana. Na época contratei um profissional que era advogado, porque na época eu tinha toda a minha clientela de advogada tradicional, não era especializada em imigração, e passei por um primeiro golpe, onde o processo não foi concluído, onde eu tive que terminar o processo, ir para a Itália, contratei uma empresa lá que me deixou às mínguas, largada, fui para um comune onde eles não gostavam de alemães, imagina eu carregando um sobrenome Miller, né? O oficial olhou para minha cara e disse, não vou fazer a tua cidadania porque você precisa mudar o sobrenome. O Burigo vem da nossa mãe, que é a italiana, e ele queria que eu trocasse o sobrenome e fosse Pamela Daiane Burigo, coisa que não dá para fazer no Brasil tão facilmente, né? Então, vendo tudo isso, eu comecei a minha carreira nessa advocacia especializada. Chegou um momento em que só um escritório de advocacia ele não dava mais conta de suprir a necessidade da clientela, onde veio o Anderson e a ideia da Burigo, né, de abrir realmente uma empresa que pudesse suprir todas essas necessidades, tivesse ali toda uma rede de atendimento. Hoje nós temos um departamento financeiro, um departamento administrativo que o Anderson executa muito bem, um departamento de relações públicas e atendimento, que é a Karine, nós temos uma assessoria para mim também, que é a Jéssica, e temos toda a nossa equipe lá interna na Itália também. Então veio, né, de uma experiência ruim, transformada em uma coisa boa. E hoje vocês atendem clientes do Brasil e também do exterior. Hoje é uma grande procura, né, por cidadania italiana, não só aqui no Brasil, né, como da Itália, Irlanda, muitos irlandeses vêm atrás, procuram o nosso trabalho, né, tanto para fazer a pesquisa genealógica, né, para saber se tem uma linha, tem um italiano, né, que possa te dar o direito a reconhecimento da cidadania italiana, né, como pessoas que já vêm pronta, né, com documentos, meu avô é italiano, né, meu bisavô, meu trisavô, eu consigo fazer, né, aí onde a Karine, né, ela faz o atendimento telepresencial. Hoje a gente frisa muito, a gente usa a internet do nosso lado, né, vamos supor, hoje tu tens um cliente que mora lá em Salvador. Você não vai fazer o cliente de Salvador vir para Brusque, né? Então hoje todos os nossos atendimentos eles são telepresenciais, né? A gente faz o primeiro contato com o cliente via conversa do WhatsApp, via Google Meet, né? Com a doutora, com a Karine, que é a responsável
né, pelo todo o atendimento, a entrada, né, do escritório, e a gente consegue atender todo mundo hoje. E a Karine que está na Itália. A Karine, ela mora na Itália já há 7, 8 anos. 8 anos. Né? Uhum. E ela acaba não se conhecendo lá na Itália e por que não trabalhar junto, né? Então hoje, graças a Deus, a Karine é uma peça-chave, né? Para o nosso escritório também e na parte do atendimento. Esse assunto que vocês falaram é muito interessante, porque veja bem, o nome da empresa é Burigo, o sobrenome, digamos, que deu aí a cidadania italiana é Burigo, Certo. mas vocês têm o sobrenome Miller. Exato. Então muitas pessoas que estão nos assistindo, às vezes, nem sabem que tem essa ligação com a Itália, e aí existe uma pesquisa genealógica que a doutora faz, é isso? Exatamente. Eu, por exemplo, no meu caso, eu sou Miller, eu sou alemã. Acabei descobrindo que nem alemã, né? Não somos alemães, somos poloneses. Miller é polonês. O nosso polonês, Miller é nossa, polonês. Para mim ia sair como o alemão. Ó. Pra todo Inclusive, mundo, estou né? embarcando Pra em todo uma mundo, né? aventura para a Polônia para localizar as raízes desses Miller, né? Mas muitas pessoas acham que tem que carregar o sobrenome italiano, né, Anderson? Certo. É uma dúvida que chega muito pra gente. Precisa trocar o nome. Precisa trocar. Ontem a gente teve um caso de uma moça que a gente acabou alterando a linha dela, né? Por ser mais fácil para conseguir a documentação e tudo. E ela mandou mensagem para mim e falou assim: Anderson, mas eu preciso trocar meu nome porque eu não sei como é que eu vou fazer. Eu disse, não, fica tranquilo, o teu antenato te dá direito à cidadania. Exato. Ele vem na sua linha, você não é obrigado a trocar nome. E às vezes as pessoas ficam preocupadas, né? Porque a gente é Burigo, então tenho que trocar meu nome para Burigo, né? Não, esse caso não. O que é antenato? O antenato é o italiano que te dá direito, a gente fala, né? É a pessoa que vai te... O antepassado. O antepassado que vai te dar o direito, o reconhecimento da cidadania italiana. Perfeito. E aí como é que funciona essa pesquisa? Essa pesquisa eu sempre brinco, né, com as pessoas, mas é uma grande verdade, é um dom que eu tenho, né? Eu tenho um hiperfoco para pesquisa, que começou quando eu estava fazendo a minha própria cidadania italiana. Então muitas pessoas acham, meu Deus, eu sou Silva, eu não tenho direito à cidadania italiana porque eu sou Silva. Mas lá atrás, na tua linha, pode ter uma italiana ou um italiano ali, e isso é o suficiente para a cidadania italiana. Não é como uma cidadania alemã, por exemplo, que tem uma série de empecilhos para conseguir. Na cidadania italiana, se eu tiver uma pessoa na linha que seja italiana, não naturalizada, nem que seja de Trento, você tem direito ao reconhecimento da cidadania italiana, nesse caso por via judicial. Né? Nós temos dois tipos, administrativo e judicial. O mais comum hoje, o que a gente mais faz, é o judicial. O judicial hoje que você não precisa estar se deslocando para a Itália, né? Você, hoje, como a gente usa toda a internet, né? Você não vai sair de casa, você não vai sair do seu escritório, todo o trabalho é feito pela gente, né? Então, o nosso escritório, ele começa a ter o reconhecimento de cidadania e a gente termina também, não passando por mãos de terceiros. Tudo funciona dentro da Burigo, né? Pois então existem dois tipos de cidadania. Isso. A judicial e administrativa. E a administrativa. A administrativa você vai ter que ficar uma base de 6 meses na Itália. O vigílio poder passar, né? Ver se está tudo certo, a documentação, tudo. Então isso vai te gerar um custo a mais, né? São 6 meses, vamos supor, sem você trabalhar, você direto na Itália, em casa, esperando que pode acontecer, né, na administrativa de você sair e o vigílio passar. E aí o vigílio passou, você não está em casa. Isso aconteceu comigo. Entendeu? Então a jurídica, né, a judicial hoje ela é a mais fácil. Né? Não te dá transtorno, você não precisa ter um gasto exorbitante indo para a Itália, deixando o teu trabalho, a tua família. Então é o caminho mais fácil. E o que vai depender de prazo para isso acontecer? O prazo é uma coisa bastante complexa, né? Uhum. Nós vínhamos postando muito nas nossas redes sociais, avisando os clientes, né? Nós tivemos uma mudança muito significativa na Itália, em 2022, que eu brinco, né, que acabou com a vida dos advogados italianos e italo-brasileiros, porque a mudança de lei ela não foi só para a cidadania italiana, ela foi para todos os tipos de processo, que nós chamamos de reforma Cartabia. Foi como uma reforma de processo civil que nós tivemos no Brasil. Antes dessa reforma, nós tínhamos ali sentenças com 4, 5, 6 meses. Já tive um caso de um cliente super idoso, de 83 anos, advogado, que o tribunal viu aquilo, poxa, com 83 anos ele está querendo reconhecer a cidadania, saiu em 3 meses. Com essa reforma Cartabia foi redistribuída a competência dos tribunais. Com isso, por exemplo, você, né, que é italiano, que acabamos de descobrir. Pois é, né? Vieira, né? É igual a Silva Souza, é a mesma coisa, tem um monte, tem um monte aí, né? Mas aí fui descobrir que tem lá, não sei onde, lá, né? Eles vão contar essa história. Lá no fundo tem um italiano na tua linha. O Anderson é um caso, né? Que bem ali no fundo, mas bem no fundo mesmo, ele tem uma italiana e um italiano.
Né? Olha só. Então, o Anderson é um caso que tem direito à cidadania italiana sem ter o sobrenome, só que dele por via judicial. Ninguém pode perder a esperança, né? Ah, exatamente. Exatamente. Né? Não, pois é, exatamente. Então, voltando à questão do prazo, hoje, o maior fluxo de imigrantes que nós tivemos para o Brasil vem da região ali do Vêneto e da Lombardia, onde vai cair Tribunal da Brescia e Tribunal de Veneza, que eu tenho vontade de chorar só de falar. Os dois tribunais eles estão entupidos de pedidos de cidadania italiana, de reconhecimento, e a demanda de juízes não dá conta. Porque com essa redistribuição, juízes que não tinham conhecimento de direito migratório receberam uma bomba na mão. E eles não sabem o que fazer. O que acontece? A audiência para daqui 2 anos, chega no dia da audiência, a gente acorda de madrugada para fazer audiência por vídeo, o juiz olha para ti e diz, eu não vou julgar isso hoje. Aí como que tu explica para o cliente? Né, Anderson? Aí vem casos pra gente. Ah, mas eu vi que aquela influencer tal conseguiu em 6 meses. A pessoa conseguiu em 6 meses, a pessoa conseguiu em 5 meses. Fulano teve o processo pronto em 1 ano. Não funciona bem assim. Infelizmente, os prazos, né? Não sei como ocorre certinho nos tribunais, mas essa parte de 6 meses ali, hoje, você pode descartar. Hoje, o reconhecimento da cidadania não vai sair em 6 meses. Tem exceções, temos exceções no sul, onde tem pouquíssimos clientes, porque o fluxo migratório dali é menor, realmente o fluxo migratório maior é do norte, mas a gente teve agora recentemente em Ancona também 6 meses, só que é um tribunalzinho do sul, pouquíssimos pedidos. É porque as pessoas também, elas têm que tomar cuidado, porque assim como existem empresas sérias, como a Búrigo, existem também empresas mal intencionadas, né? E eu gostaria de perguntar isso. Vocês têm informações de casos de pessoas... Bom, já contaram no início aqui que a empresa nasceu de um golpe, de um golpe que foi aplicado por uma outra empresa e vocês perceberam a necessidade de fazer um trabalho com honestidade, né? Eu acho que essa é a palavra, com honestidade, para que as pessoas... Porque eu imagino, a pessoa que vem buscar uma cidadania italiana, ela tem muita expectativa nisso. E também existe um dispêndio de dinheiro também para se fazer isso, né? Então, eu gostaria de perguntar isso, né? Existem muito casos de pessoas levando golpe na praça em relação a isso? Infelizmente, né, Anderson? Infelizmente, a gente... muitas pessoas assim nos procuram, né? Eu gostaria de saber como é que está o meu processo, que eu dei a entrada, né? Aí você vai analisar e você vê que a pessoa não tem um italiano naquela linha, né? Vamos supor, uma certidão italiana forjada, né? Como Nossa! Tem muitos casos, né, que às vezes aparecem e aí a gente tem que dar, infelizmente, essa notícia para a pessoa, né? Esse italiano existe, mas esse italiano não é dessa cidade, não está registrado ali, né? Pessoas que acabam caindo no golpe. Aí eles perguntam, e agora, o que eu vou fazer? Né? Aí onde a doutora entra, né? A gente marca um atendimento, explica para a pessoa, tudo certinho, como funciona o passo a passo e se ainda a pessoa consegue o reconhecimento da cidadania. Nós estamos com alguns casos lá, eu falo alguns porque são vários, né? E é uma coisa muito grave, que o Anderson também acompanhou tudo isso. A gente recebendo mensagem dia de Natal, ano passado e tal, olha, eu recebi isso aqui, ou esse ano, olha, eu recebi essa cartinha do Comune onde eu fiz a minha cidadania, 5 anos atrás. O que era a cartinha, né? Era uma informação do Comune para a pessoa devolver o seu passaporte, devolver os seus documentos, porque foi feita uma auditoria no Comune e foi constatado que aquela cidadania ou ela não foi feita da maneira correta ou não havia um antenato hábil a conceder a cidadania italiana. Teve um caso de uma pessoa, inclusive, que estava com mandado de prisão expedido na Itália. Se pisasse na Itália, estaria preso. Né? Por conta de uma assessoria. Uma assessoria. Uma assessoria. Inclusive, procurou assessora e a palavra da assessora foi: acho bom você ficar quieto, porque se eu cair, você cai também. Isso tudo está gravado, documentado e está no processo crime hoje na Itália, porque essa pessoa responde um processo crime, onde nós temos que explicar que o focinho de porco não é tomada, e existe também, né, um processo dessa pessoa contra profissional, porque isso é crime. Né? Assim, não julgando o profissional, porque a gente não sabe em que situação chegou a documentação, mas hoje, infelizmente, no norte, existe, o Anderson tem visto muito, né, Anderson, nos atendimentos, principalmente com o pessoal da Irlanda, uma máfia que planta italianos na sua linha, falsificam certidões, tem galpões assim em casa, e infelizmente sempre vem de brasileiro isso, onde eles estão especializados em falsificar certidão brasileira. Então, ou seja, você chega lá, chega a sua documentação na Itália, a certidão é falsa, você está cometendo um crime, mesmo que você não saiba
né, que você está cometendo esse crime porque a empresa, não dá nem para chamar de empresa, né, mas a empresa que foi contratada para fazer falsificou uma certidão. Então você, mesmo sem saber, pode, se aparecer na Itália, ser preso, é isso? Sim, inclusive teve muitos casos ali que repercutiram de pessoas que fizeram a sua residência, porque a residência é uma coisa muito importante na Itália, não é eu fazer um contrato de locação e dizer que eu moro aqui. Não, o vigílio, o policial tem que passar, ver se aquela casa é habitável, quantas pessoas ela comporta. Por isso que tem gente que diz, ai doutora, mas eu não posso alugar um imóvel por um mês? Não. Residência mínima 6 meses na Itália agora, com as alterações legais, que fizeram cidadania em hotel. Ou seja, houve ali um conluio com o prefeito de comune, com o vigílio, com o profissional, ó, passa lá no hotel e diz que é uma casa. E isso uma hora estoura, né? Não é tudo ali que, eu dei um jeitinho. Na Itália não tem um jeitinho. Nós estamos falando da terra da máfia. Sim, tem muita coisa errada na Itália, tem. Só que isso, a questão burocrática é muito séria. Isso dá cadeia, literalmente. É o caso desses processos que nós temos ali, que nós estamos defendendo criminalmente na Itália. Hoje lá na Itália você não pode chegar lá, você tem um amigo, um advogado, alguém do tribunal, e chegar assim, eu tenho meu processo de cidadania italiana está correndo, vamos tentar passar na frente, né? Não, na Itália não funciona. A Itália funciona do jeito dela. Se você é o 10º da fila, você vai se manter o 10º da fila até você chegar no primeiro lugar. Não tem jeitinho. Não tem jeitinho igual no Brasil, você pagando, você vai lá, passa por trás, entendeu? Hoje, infelizmente, pelo lado bom, a Itália funciona assim, né? Não adianta, o jeitinho brasileiro não compra cidadania. Isso é muito bom. É burocracia, obviamente, né? Muita burocracia, só que é uma burocracia que faz as coisas de uma forma correta. Porque aqui no Brasil também tem burocracia e existe o jeitinho, que é pior, né? Jeitinho, infelizmente, né? Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. As pessoas que chegam para vocês, sendo vítimas de golpe, elas já deixaram muito dinheiro na mesa, já gastaram bastante. Muito. Até o caso desse rapaz, né, que recebeu essa carta da Itália, né? Está processando, claro, né? A assessoria. E teve que entrar com um pedido de cidadania italiana novamente. Por outra linha daí, né? Pra gente nem mexer naquela linha ali. Entendi. Então ele acabou Gasta duas vezes, né? Infelizmente. Assim, a parte boa é que ele tinha um italiano, né? Outro. Suprir, né? Tem pessoas que têm italiano de rodo. Você pega pelo pai, pela mãe, avô, bisavô, bisavó, né? Só que infelizmente tem pessoas que só têm um. Então, se ele fosse o caso de um cliente que só tivesse aquele italiano, infelizmente ele não poderia ter o reconhecimento da cidadania. Até uma questão interessante que tu tocou, pessoas que têm italiano a rodo ali, né? Se fala muito na mídia que só pode ser pelo pai. Não pode ser somente pelo pai, onde entra judicial. Muitas vezes nós temos linhas ali, não, meu pai eu posso fazer por aqui. Tu chega lá no meio da linha, tu encontra um enrosco tão grande, um problema tão sério, que você é obrigado a migrar para outra linha. Tá? Nós tivemos um recentemente também que quando nós estávamos terminando o processo, que chegou a certidão italiana pra gente, o cidadão se naturalizou brasileiro, já lá na Itália, ele disse que não queria mais ser italiano. Desistiu. Ele veio pro Brasil já revoltado da vida e não queria ser italiano, só que ele tinha uma esposa que era italiana, então nós temos que mudar a linha. Então muita gente fala que é a falsa cidadania materna. Não existe falsa cidadania materna. Existe o seguinte, você tem um italiano, não dá para trabalhar com aquele italiano, tem uma série de empecilhos, nós vamos para outro italiano, o que te cause menos problemas e menos gastos. Quem sou eu para botar valor em profissional? Mas eu já atendi um menino da República Tcheca, por exemplo, que cobraram a pasta dele R$50 mil. A pasta seria a documentação. A documentação, e é cheia de problemas e com retificação para ser feita. Quem fez? Um amigo engenheiro que dizia que sabia fazer. E eu não acreditei quando ele falou. Tanto que nós olhamos o contrato, não, tá aqui no contrato. E hoje a pasta se resume, né? A pasta que a gente fala são todas as certidões, né? Desde o brasileiro até o italiano. E 50 mil para te juntar certidões que, né? Só certidões que tu vai lá, pede no cartório, é muito dinheiro. Já é um preço abusivo, então, no caso. Não, preço muito estrondoso. abusivo. Né? Não existe. É um absurdo, assim, sabe? Claro, você paga os honorários do profissional, né? O certo. Profissional não trabalha de graça. Existe toda uma estrutura por trás do profissional, todo um estudo. Por exemplo, eu sou especialista em direito imigratório, imigração, né? Sou genealogista, estou inscrita hoje em 2 ordens estrangeiras fora do Brasil. Hoje eu entro com o processo no Brasil e eu entro com o processo na Itália. Passa tudo pela gente. Inclusive,
inclusive, né, a Karine também é a nossa tradutora. Além de relações públicas e atendimento, ela faz a tradução. Juramentada. Exato. Então, assim, é tudo conosco. Existe, né? E eu sempre falo para todos os clientes, independente de fechar conosco ou não, sempre busque um profissional qualificado. Nós tivemos um caso que o Anderson mencionou no início, é uma família muito conhecida da cidade, Deus o livre, né, se isso chega nos ouvidos ali, mas eu peguei a certidão, minha família toda tem a documentação. Eu não pego nada pronto. Nós não pegamos nada pronto. Por quê? É o meu nome, é o nome da Búrigo, e eu não sei quem emitiu aquela certidão. Eu desconfiei que tinha algo de errado na certidão. Falamos com o padre, no comune. O padre, olha, essa certidão, existe esse livro, mas não é essa pessoa que está registrada. Uma falsa cidadania. Olha só. Uma falsa certidão. Passada para as pessoas e as pessoas acham que, não, como está ali, eu vou fazer. Que, se caminhasse, poderia incorrer em crime. Daqui 2, 3 anos ter recebido uma carta que nosso cliente recebeu, pedindo para entregar passaporte, e se pisasse no território europeu seria presa. Olha só. Importante, o que as pessoas precisam se atentar quando elas procuram uma empresa para fazer a cidadania italiana? Primeira coisa, você precisa ver quem são os profissionais para a parte italiana, porque isso demanda muito do processo, né? Hoje nós montamos a pasta, você precisa ter seriedade, eu não digo celeridade. Celeridade é uma coisa que está além da gente, né? O Anderson só apenas da gente. é o que mais se estressa com o cartório, né? Hoje, né, o cartório, você manda um e-mail pro cartório, a gente pede todas as certidões, né, entende o teor, não correr nenhum risco, né? A gente pede tudo certinho. Então, o cartório tem 7 dias úteis para me responder. Os mais ágeis. Os mais ágeis. Eles me respondem. Depois, eles têm mais 7 dias para responder a minha resposta. E assim vai. Tem cartórios que ajudam muito, cooperam, buscam o nome que a gente precisa, né? Tem outros que não, você precisa pagar taxa, você precisa pagar isso, né? A gente espera 30 dias, a gente está esperando uma certidão da Mitra de Rio Grande do Sul. Isso. Entrei em contato com o e-mail, tentei ligar para eles, não consegui ligação, né? E aí achei um número do WhatsApp, né? É até engraçado. Mandei mensagem para eles, a primeira mensagem que eles responderam era: você tem que entrar em contato com o e-mail X e a gente tem 40 dias para retornar. O 40 dias vai fazer dia 25 desse mês. E a família está me cobrando. Aí o que acontece? Eu pego, printo as tentativas que eu, né? A gente tenta sempre passar mostrar que pessoa, né? a empresa está trabalhando ligar, nesse sentido, né? não me atende. Mandei o e-mail, não me responde. E aqui está a conversa do WhatsApp, eles têm 40 dias. Tá lá o dia que eu mandei a mensagem, tudo. Então aí, tudo bem, vamos esperar. Daqui 40 dias, se eles não nos responderem, daqui a pouco a gente vai ter que ir para o Rio Grande do Sul. Sim. Atrás dessa certidão. Acontece. Mas se vocês precisarem, vocês vão. Se precisar, né? A gente tem que ir, né? Recentemente eu fui para a Argentina para encontrar um documento que me diziam que o documento não estava. Eu tenho um sexto sentido aguçado, esse documento está lá. Dito e feito, cheguei. Isso é um problema que a gente encontra, né, Anderson? Não quero falar mal do trabalho de ninguém, mas acontece muito, tá? Eu gosto de fazer pesquisa em microfilmes. É todo manual o meu trabalho, tá? Por isso que eu falo da seriedade e não da celeridade, que são coisas diferentes. Olha, essa certidão não tá aqui, doutora. Tá, me dá uma certidão negativa? Deu uma certidão negativa para eu fazer o suprimento desse documento. Só que o suprimento é uma coisa muito séria de se fazer. Algo me dizia, esse documento existe. Voltei todos os livros, pois não estava lá a certidão. Imagina se eu entro com uma ação para suprir esse documento. Eu teria 2 documentos. Mexer com o registro civil é muito sério. E a gente vê muitos profissionais, às vezes, fazendo. Claro, todo advogado tem competência para fazer isso, mas eu sempre digo, cada um no seu quadrado, sabe? Na sua especialização. Eu já peguei retificações que chegaram para mim que eu tinha vontade de chorar quando eu olhei. De chegar para um processo administrativo na Itália e o oficial do comune dizia assim, olha, por que tem 5 retificações no mesmo documento? Cada uma por um profissional diferente. E ele pedir cópia dos 5 processos de retificação. Os processos têm que ser apostilados e A gente traduzidos. tem um caso ali Não, é um horror, é uma coisa horrorosa. Por isso, muito cuidado com a retificação. Tem coisas que nós não podemos fazer. Se o nosso cliente, por exemplo, é a esposa, e eu sei que tem erros do marido, o meu cliente ele não vai querer pagar os documentos do marido. Ele não vai querer pagar a certidão daquele italiano, se não é o da linha dele. Às vezes eu faço coisa coçando a mão, assim. Já cheguei a tirar do bolso, nós tiramos. Eu não vou deixar isso aqui. Para não deixar a pessoa
para não deixar a pessoa na mão. Entendi. Aí eu sei que a pessoa vai querer falar alguma coisa, porque não vai ter dinheiro para pagar. E assim, a gente já tirou, assim, não é pouco dinheiro de pagar certidões, de buscar documento, de mandar trazer. Aí aquela certidão que você traz, ela tem, vamos supor, hoje em Santa Catarina, uma certidão interior custa R$65. Né? São Paulo, 200. Pará, 400. Né? Aí você precisa de 2 certidões, você precisa apostilar 6 certidões, né? Tudo tem um gasto. Então, assim, às vezes a gente tira do bolso, né, da empresa, para poder ajudar a pessoa, né? A gente tenta de tudo para ajudar, para a pessoa não desistir do processo. Entendi. E então, um requisito, né, é analisar quem está por trás, né, o currículo das pessoas que estão envolvidas, né, na busca da cidadania italiana. E mais uma dica que vocês poderiam dar quando a pessoa procura uma empresa para fazer cidadania, o que ela pode se atentar? Sempre olhar se essa empresa tem CNPJ, né? Como que funciona, importante. É muito importante se tem CNPJ, quem que é o responsável pela empresa. Assim, ó, eu já peguei casos que eu tenho esse costume, né? A pessoa chegou pra mim, doutor, eu sei que você não faz pasta que você não montou, que a Burigo não montou. Aí eu vou olhar quem montei, eu fui olhar no TJ, era uma sucessão de problemas. A gente só, procura, sabe? E investiga. Eu sempre brinco, as pessoas perdem meia hora, 40 minutos no Instagram para stalkear a vida de alguém. Então olha o profissional que tu está contratando. Não custa, a gente tem ferramentas. Você digita um nome lá no Google, vai aparecer o Jus Brasil. Olha quem é a empresa, se tem CNPJ, se essa empresa tem advogados na Itália sérios, que tipo de parceria que ela tem. Nós não temos parceria, porque eu sou advogada, né? Eu sou advogada em Porto e sou advogada na Itália. Tem empresas que têm parceria, nada contra cada um com o seu trabalho. Mas, às vezes, muitas empresas levam um golpe e se incomodam por causa do profissional que está lá também. Então, é importante visualizar tudo isso, né, Anderson? Não é questão de preço. Eu sei, assim, ó, que as pessoas olham muito a questão de valor, mas a cidadania é um presente que tu tá dando para as gerações futuras da tua família. Tanto que a gente fala, né? Para os teus filhos, né? Para os filhos. Para tua família, um futuro melhor, né? Então, cabe às pessoas, assim, olharem, né? A gente teve um caso no nosso escritório, né? Que as pessoas nos procuraram, né? Não vou citar nome de família, né? Claro. Mas eram 4 pessoas. E a gente passou, né? A Karine fez o atendimento, trabalho presencial, junto com a doutora, passando no passo a passo, como funciona, o que tem que pagar, documentação, tudo. E o valor que a gente passou, eles procuraram uma pessoa e o valor de uma pessoa conosco era o valor de 4 pessoas. Olha só. Da família. Eles faziam uma família toda pelo valor de uma nossa. E aí a gente começou a dialogar, mas o que acontece? A empresa começa e termina o trabalho, olha, aqui a gente começa, a gente faz toda a busca, pede certidões, fazem a tradução, o apostilamento, encaminhamos para a Itália, tudo é a doutora que assina, tudo que você precisar é conosco, não tem terceiros, né, no assunto. E foi conversa daqui, conversa dali, e graças a Deus a família fechou conosco, né. Até hoje é engraçado porque só de taxa da Itália é 600... Tá para alterar, né, para ano que vem. É uma coisa assim, base ali de 600 euros iniciais. Então, quando a doutora vai fazer o peticionamento na Itália, você tem que pagar essa taxa. 600 euros. Dá 548 hoje. 500, né? Hoje, vamos supor, vamos jogar uma seja vezes 5 vezes, são 3 mil. São 3 mil por pessoa desses 4. São 3, 6, 9, 12 mil da parte do Brasil. Como 4 pessoas? Por aquele valor. Se tem só 12 mil de pagar de taxa, vamos supor, entendeu? Assim, são contas que, no final, o barato às vezes sai caro. É o famoso barato sai caro. A gente não desfaz o trabalho de ninguém, não, jamais. A gente passa tudo o que a gente tem a nosso favor. A gente funciona assim, assado. Se a pessoa opta por ir com um outro profissional, tudo bem, ninguém vai falar muito profissional, a gente não quer saber quem é. A gente ainda orienta, né? A gente orienta, né? Vai atrás de informações, busca, se você tiver confiável, você faz tudo. Inclusive, naquele contrato, que é uma coisa que nós fazemos, o nosso contrato está englobado tudo. Retificação, suprimento, eu estou com um processo lá com 48 retificações para fazer. 19 requerentes. Tá tudo incluso. Nesse caso ali, além da, tá pagando barato, mas tinha uma cláusulazinha escondida lá, que era por documento extra retificação. Na terceira folha. Se eu fosse cobrar 48 retificações extras, não vou te dizer nem quanto custaria, né, pela tabela da OAB. Só que aí tem aquelas cláusulas pequenininhas, né? Embaixo. Então, às vezes, a pessoa acha que está contratando uma coisa e está contratando outra. Até uma coisa que eu gosto de falar sempre são os ataques que muitas vezes eu já sofri enquanto advogada.
de virem pessoas para o escritório, o Anderson acompanhou tudo isso, buscar entrarem com o processo com a gente, 2 semanas depois dizer assim, eu quero subestabelecer o meu processo para tal pessoa, 2 semanas depois. Na Itália, quando existe o subestabelecimento, que é uma coisa que no Brasil não existe dessa forma, você passa o processo lá para outra pessoa. Na Itália não, é uma violação contra o advogado. Você tem o direito de extinguir o processo e devolver para a pessoa. O que é que nós descobrimos? Queriam acesso à minha petição inicial. Saber como funciona a parte Itália que a doutora faz, né? Que, como ela comentou, muitas pessoas tentam descobrir essa parte, né, da petição e infelizmente não, graças a Deus na Itália funciona assim, né? Então o processo é que nem pegar e botar fogo lá na Itália. Não, o processo aqui acabou. Se você quiser fazer o processo novamente, você vai começar do zero. A parte Brasil, claro, a parte Brasil hoje ela vai ficar montada, a gente tem todas as certidões. Só que a parte Brasil, tudo bem, você quer fazer o subestabelecimento, desculpa, vai começar do zero a parte Itália. Ninguém leva o trabalho do outro coleguinha. Entendi. Entende? Então, são coisas que... Ali eu já tinha sentido que tinha algo de muito estranho. 2 semanas de protocolo. Hoje a gente está com uma demora terrível para sair o número de rolo. Tem processo que está levando 1 ano para sair o número de rolo, né? Aí a pessoa querer subestabelecer, o que ela quer? Ela quer a minha inicial? Entendi. Não vai ter. Alguém tentando... O tal do copia só não faz igual, né? Isso. Dá aquela copiada, Ctrl+C, Ctrl+V. Uma doutora passou ali referente ao número de rolo, né? Hoje no Brasil você faz uma ligação, eu tenho um problema com a Vivo. Você liga para a empresa, né? Você já recebe o número, automaticamente você já recebe o número de protocolo, até por via SMS, né? Na Itália não funciona assim. O número de rolo, a gente já teve caso de sair o número do protocolo, né? O número de rolo, junto com a sentença. E as pessoas ficam cobrando. Onde é que está o meu processo? Por que não saiu? Aí a gente explica. Itália não é Brasil. Itália funciona assim, 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 assado. Tem todas as suas leis. A gente, infelizmente, tem que cumprir. Tem casos da doutora protocolar os processos na Itália e o número sair. Tem casos que vai sair daqui 3 meses. Tem casos que sai junto com a audiência. Saiu no aplicativo, saiu a data da audiência e o número de rolo. Entendi. Eu já acordei com um processo sem número de rolo, sem data de audiência, com sentença. Oi? Acontece. Né? E a Itália, né? Itália sendo Itália. Itália tem uma lei de privacy que eu, quando comecei a advogar lá, eu achava terrível. Hoje eu entendo completamente. Tem uma lei de privacidade absurda. Deus o livre, né? No Brasil, hoje eu protocolo um processo de retificação, sai lá o número do processo e a chave para consulta. Sai uma para mim, só que eu não posso passar para o cliente, eu só posso passar o número do rolo. Deus o livre se eu printar a tela e mandar para o meu cliente, o sistema trava. E eu pago uma multa. Olha só. E ainda corro o risco de perder minha OAB fora, né? Minha ordem. Então, assim, as pessoas precisam entender que a burocracia italiana é chata, ela é insuportável. Mas funciona. Aproveitando, né, a gente falou aqui da parte, né, dos desafios. Mas, assim, a pessoa que procura uma cidadania italiana, ela tem uma expectativa. Ou é mudar de vida, ou é buscar suas origens. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre esses casos que vêm para vocês, né? E também o resultado que foi obtido graças ao trabalho também. Então, o Anderson acompanha muito. Ele é o menos emotivo, né? Eu sou a que mais chora. É a que mais chora. Pra mim, eu olho, gosto, né? Me sinto realizado no que eu faço hoje. Mas a doutora Pamela, assim, ela chega a pegar aqueles casos de chorar, né? Ela é muito emotiva, referente a essa parte de ver italiana, né? Ver a alegria das pessoas, entender? Muitas pessoas buscam o reconhecimento da cidadania e tu vê que aquela pessoa tá lá, que quer mudar de vida, tem um esforço, quer mudar a vida dos filhos, da família, quer passear, quer se divertir, entendeu? E quando a doutora às vezes acha o italiano, a doutora chega a chorar, sabe? De estar proporcionando aquela alegria. Você vem atrás para saber, você quer mudar de vida, né? E isso não só... Ela é muito emotiva, né? Eu não. Mas assim, poxa, é uma alegria grande, muita alegria. Para ver o pessoal que busca, né? E tá realizando esse sonho, né? De poder ir para a Europa, de poder ter entrada, livre acesso também, tanto para os Estados Unidos, né? Que não precisa de visto e tal. Mas, é muito gratificante, assim, sabe? Tu ver essas pessoas realizadas com o trabalho que a gente vem prestando. Que a gente fala, a gente não vende um passaporte. A gente vende uma vida nova, né? Então, assim, os casos que mais me emocionam, particularmente, eu já peguei clientes que estavam 15 anos tentando encontrar um documento de um italiano. E eu falo que é um dom que Deus me deu.
meia hora, né, Anderson? Meia hora, Mas tá assim, aqui, como é que ninguém viu? Chega a ser incrível, assim, Né? não é porque Aí- é minha irmã, porque é a doutora Pâmela. Vem o italiano, mas come, é possível, né? Aquela coisa. Aham. Então, tu vê alegria no olhar das pessoas, aquela situação assim, ó, que tu tá com uma pessoa ilegal, tem muito brasileiro ilegal, inclusive na Muito Itália, brasileiro, mas a Muito. maioria de brasileiro ilegal é na Irlanda. Irlanda, E passam Bélgica, sufoco lá. passa. Passam sufoco. Para ter uma mudança de vida, passam muito sufoco. Assim. Eu não passaria, assim, o que eu vejo de casa, do que eles se submetem, né? Por uma pra vida poder ter melhor. Uma vida melhor. E aí a cidadania te dá o direito de, não, agora eu posso ficar aqui, entendeu? Eu não sou só um brasileiro aqui na Itália. Eu não vim aqui na Itália cagar com tudo, por eu ser brasileiro. Ah, você é brasileira, você fica jogada de canto na Eu Irlanda. sou Tem ítalo-brasileiro. muitos casos assim que a gente escutou que chega a te revoltar, de Aham. menosprezar as pessoas, entendeu? Uhum. E graças a Deus hoje essas pessoas podem Viver levantar a livremente. cabeça e falar assim, eu sou uma italo-brasileira e eu tenho todo o direito de estar aqui hoje, graças ao meu antenato. Que essa pessoa ela vai ter tratamento como um cidadão italiano, Italiano. né? Inclusive usar o sistema de saúde, Saúde. todas as vantagens que Todas se as tem vantagens também. da Europa você vai ter. Não Hoje, como assim, no o meu Brasil. foco maior é ajudar as pessoas que estão na ilegalidade, Uhum. né? E nós temos muitos. E realizar o sonho de famílias. Eu tenho uma caixinha, né, que eu digo que é a caixinha dos sonhos, ela fica lá. São casos extremamente difíceis, porque às vezes a gente monta um processo em um mês, Tem processos que a gente monta em um mês, Uma 2 semana. meses, uma semana. Tem processos que vai processos- quase um ano. um Aham. ano, os Rossi, 2 anos. E não é Tava uma lá na coisa... caixinha da cliente dizer pra mim, Pamela, a gente sabe que tu já fez tudo que é possível, deixa isso pra lá. Não, eu não vou deixar. E num dia que eu menos imaginei, que uma vez por semana eu pego aquela caixinha, os casos difíceis, inclusive a do Renan, que deve estar assistindo a gente, tá lá também. Eu pego aquela caixinha e eu volto naquilo ali. Eu não desisto enquanto eu não acho. Uhum. Né? Tanto que enquanto a gente conversava da última vez, estava Sim. conversando com o Anderson, eu tava lá procurando teu É, eu já italiano. estava pesquisando lá. E acabou achando em questão de... Já tava lá em 1880. Menos, foi A muito gente rápido. teve um caso a gente tá com esse caso, né, na nossa empresa, de uma família que é o italiano mais antigo, Mais antigo que nós já tivemos. né, de 778. Pra você ver, Anderson, ela e o pai tocaram No último baile de Dom Pedro de II. Dom Pedro Olha II. só. E o que acontece, né? Nada é só por dinheiro, né? Uhum. Não é à toa que assim, a gente fala, né? Hoje essa família, ela não nos pagou nada ainda. Uhum. A gente falou assim, a gente vai tentar esses documentos, vocês vão pagar os documentos. E quando a gente tiver a certeza que o italiano tá ali, vocês vão começar a fazer o processo. Vocês vão começar a pagar. Então, tipo assim, não é tudo por dinheiro. Não. Eu vou te cobrar, vou te fazer o contrato. Não. A gente, poxa, não é certo. Já que a empresa, já que os responsáveis, né, o pessoal, vão arcar com todas as despesas das certidões, então vamos tentar ajudar. E certidões caríssimas, porque eu tô falando de certidões de 1778, 1800, o nascimento de uma filha no Brasil em 1822 em Salvador. E eram pessoas que hoje, se você digitar na Wikipédia, tem a história toda deles. Foram os precursores do teatro e da dança no Brasil. Olha só. E assim, muita gente olhou para eles e disse, não, eles têm um parecer de uma outra empresa, dizendo que não daria para fazer cidadania Não tem italiana. como fazer. E a gente falou assim, não, a gente vai atrás e assim, ó, até tenho anotado, né? Pra agora, final de dezembro, não, a gente vai entrar em contato com eles para realmente fazer o contrato agora, já que tem o italiano. A felicidade deles é coisa de outro mundo. Quando chegou a Olha certidão, só. que era de Florença, que foi uma luta com o padre, porque o padre tinha medo de abrir o livro e ele desintegrar. Correr De 1778. rasgar, né? De colar. Até para quem está nos assistindo, olha só como a pesquisa é longa. Muito. Né? 1700 e bolinha. Lá vai pedrada. Olha né? só. Né? Então existe uma pesquisa profunda justamente para achar, né, o descendente ali, né? Tem gente De quem que é acha, descendente, na verdade. Tem gente né? que acha que é sentar, abrir o Family Search, que é uma ferramenta sensacional para trabalho, só que tem muitos erros. Tem muitas indexações erradas. São muitas pessoas com o mesmo nome e sobrenome. Muitos. Eu já pegamos casos assim de José Bolinha. De ter 3 José Bolinha, é incrível ter o nome da esposa. O mesmo igual. nome. Igual. olha Igual, só. entendeu? E aí tu começa aquela luta. Quem que é agora Quem o que João da história? E vai, e busca, e manda mensagem para cartório, e liga, procura mesmo no Family Search. Aí a gente vai para os livros, pode ter nascido em 1800. Vai nos livros de 1800, manual lá pelo Family Search, né? Tu olha lá, são 300, 400 páginas, com aquelas letrinhas miudinhas,
de antigamente Por isso que eu sou e tu míope. tentando buscar algo relacionado ao João Bolinha, algo relacionado a tu achar o nome da esposa, para ver realmente o que é o nome dos pais, se tem algum avô, se alguma testemunha é da família, tudo... Ah, pois é, nas redes sociais da Búrigo eu já vi ali vídeo você no cemitério pesquisando, né? Nossa, gente, essa é uma coisa bem complexa, porque eu já fui expulsa do cemitério com câmera. Né? Olha Tá, só. tá. Nossa. Então, eu acabei criando, eu tenho o meu arquivo, né? Eu tenho o sistema da Pamela, né? Sistema da Pamela. Eu tenho documentado cemitérios, né? É bem complicado, assim, depende do lugar que você vai. Por quê? Minha família, por exemplo... É que lá né? tem informação, Lá tem, né? é o caso Esse é da o nossa detalhe, família. né? Se não tá no tem livro, você informação, vai né? achar a pessoa lá. É interessante, mas é uma forma de buscar informação. Sim, no cemitério, só não vão depois das 6. Então, assim, a história da Búrigo, né? Quando eu fui fazer a cidadania, tá, ok, meu vô nasceu, beleza, o vô nasceu, o vô casou. E o pai dele? Tá, mas cadê o pai dele? Tá, como assim o Biso não foi batizado? O Biso não tem certidão de óbito, casou e não tinha nada na certidão dele. O que a Pamela fez? Cemitério. Até achar a tumba desse homem, que é antiga, foto, ação de suprimento. Ó, juiz, ele existiu. Uma simples foto de um túmulo de cemitério onde está ali Pode o nome, confirmar pode confirmar hoje. a questão da Hoje você não ligação tem, hoje italiana. não, você tem um casamento, você tem um óbito, né? Mas você não tem um nascimento, onde a gente faz o suprimento da certidão. Então, tudo que tu tiver de informações, seja foto, seja microfilme, seja a certidão de um filho, tudo a gente junta para provar que realmente aquela pessoa existiu. Só não foi, infelizmente, batizada. Entendi. Nem registrada, às vezes, Nem como registrada. foi o caso do nosso bisavô, né? Uhum. Que se fosse vivo eu já dava uns tapas, mas né, nem tudo é possível. Sim. Então, assim, a minha família, a nossa família, tava assim, esculhambada de registros. E esses dias eu peguei uma outra família Búrigo também, que era uma irmã dele, a mesma situação. É uma coisa assim emocionante, porque você traz a vida civil àquela pessoa que não existia. Inclusive a família ficou muito emocionada de ver a certidão de nascimento. Era irmã do nosso bisavô, Ana Rosa Búrigo. Então, assim, foi feito todo suprimento e ela passou a existir. É sobre isso, sabe? Sobre trazer as pessoas de volta, Não é um de dar indigente. dignidade. Uhum. Não é uma pessoa que não... ela não tem nascimento, ela não tem batismo. Não existiu, não. Né? Não existe. Sim. Então, né, é bem gratificante assim, tu ver a pessoa, vocês conseguiram o suplemento da pessoa, agora ela existe, agora ela tem uma certidão de nascimento. Quer dizer que aquela pessoa está registrada. Né? Infelizmente, né, não está entre os familiares, né? Mas Documentalmente está. Tem documento, né? eu acho que essa é a palavra mesmo, né? Existe uma dignidade aí, né? Existe né, uma documentação que comprova, né? Isso, exatamente. Que essa pessoa ela fez história. Exato. Ela ajudou, né? se ela não tivesse ali, hoje você não teria direito né? à cidadania. Então, eu acho que isso que é o principal, né? Esse foi o fato mais, assim, marcante, assim? Temos vários, assim, tem nomes que a gente não pode citar, Sim. mas assim, ó, de reunir famílias, de famílias ali que tinha havido um suicídio, aí uma família culpava a outra, e na verdade aquela pessoa era que transmitia a cidadania, da família se reunir, um outro caso de uma pessoa que não é daqui da nossa cidade, cujo um familiar cometeu um crime gravíssimo, e a pessoa achava que nós não iríamos atender por conta disso, que tinha problema com essa pessoa da família, e na verdade essa pessoa que passa a cidadania, essa reconstrução do vínculo, sabe? Essa pessoa que era considerada um monstro te dá direito à cidadania. E passar a ser vista, tirar aquela máscara do monstro, da coisa ruim. Porque querendo ou não, é ela que está te passando a cidadania. Você tem que aceitar, né? E recentemente, até para a gente ir para o fechamento da entrevista, nós comemoramos aí o aniversário da imigração italiana, né? Os italianos vieram para cá, uma propaganda brasileira que tinha terra à vontade, enfim, né? Vieram para cá, muitos passaram dificuldades aqui, né? Mas o fato deles virem para cá é que está o elo, né? Na verdade, né? Entre essas famílias, essa descendência e o que vai gerar a cidadania, né? Então foi o esforço desses imigrantes. Essas pessoas que vieram em barcos. Vieram em barcos, né? Sem ter o que comer, dormindo
Ao sei lá, relento, assim, debaixo do nossa, pé de banana, Vi- literalmente. Vítima de doenças, Exato. vindo para cá, tô aqui e agora, assim, né? Que foram até Eu um pouco tive- iludidos por essa propaganda, né? Eu tive um caso assim que dois casos bem emocionantes, né? Cuidar para não chorar. Um é de uma família que é vizinha nossa, ali, literalmente, que eles vieram para cá. E o patriarca da família, que já era mais velho, ele faleceu no navio. E o corpo foi jogado ao mar. Olha e só. consta ali na lista de bordo que isso aconteceu. Então, para o italiano, a pior coisa que existe é ele não ser sepultado. Olha que triste. E um outro caso que eu estava investigando, que eu tive que mudar a linha e seguir pela mulher, fazendo a rota, reconstruindo a história, eles vieram com um bebezinho morto, ela deu à luz na estrada, ela deu à luz nas montanhas, o bebê morreu, e eles vieram com essa criança morta, eu chego a me arrepiar, até o porto de Gênova, para que essa criança tivesse o óbito dela registrado, antes de embarcarem para o Brasil. É muita história triste, assim, às vezes a gente começa a pegar os livros, né, os diários de bordo e tudo, e ver o que acontece, é um absurdo, assim, sabe? Sim. Você fica chocado do como era difícil naquela época, né, como tu falou, o pessoal veio muito na expectativa, né, que Sim. tudo seria fácil, e só que da Itália para o Brasil não foi fácil, né, dentro dos navios, né, então como esse caso da pessoa quantas pessoas não foram jogadas? Quantas Quantas mães pessoas morreram faleceram? dando a luz? em Pessoas navio? faleceram nos navios, né, dando à luz, e outras várias doenças, né? Eles Eu me tinham recordo ali agora- cólera, dizia que Doenças morria coisa de absurda, ataque de sim. vermes, né? Que era ali uma Sim. gastroenterite. Até peguei, esses dias foi uma coisa muito triste pra mim. Eu tava procurando um óbito pra conseguir restaurar. E eu peguei um livro aqui de Brusque de óbito de crianças. Nossa. Assim, foi uma das coisas mais tristes que eu já vi. De doenças simples, que tem Simples. tratamento, tem Cólica. medicação. A criança morreu de cólica. A criança morreu, tá lá, de ataque de vermes. A criança faleceu por desnutrição. Desnutrição, né? A criança faleceu por coisas bobas que a gente tem acesso hoje. Então, hoje, quando a gente faz essa troca de ir pra Itália, que muitas pessoas levam um choque, não chega nem a 1/10 do que foi para esse pessoal vir para cá. Né? E assim, ó, você vai no porto de Gênova hoje, você vê cartas, né, que eles tentavam mandar para a família, perdiam contato total com a família, e essas cartas estão depositadas no porto de Gênova, tem cartas de Brusque. Olha Né? só. E hoje você tem acesso a esse material. Apesar da Itália, dos juízes italianos não conhecerem imigração, Gênova é um museu gigante para historiador. Eu tive também recentemente no Museu de Nova York, lá em Ellis Island, e era o primeiro ponto, né? Muitos vinham de lá para Nova York e de lá para o Brasil. Você entra lá, assim, o choque emocional de ver aquilo, as salas de triagem, onde eles ficavam separados, onde eram tirados da família. Tem alguns relatos de meninas, sabe, que nunca tinham tido contato com homem, que eram separadas da mãe, colocadas para ser atendida por um médico homem, sem falar nenhuma palavra. Então, assim, ó, a cidadania ela é muito mais que um passaporte, né? Ela é um resgate histórico. É você fazer valer o esforço daquelas pessoas. E é um direito nosso, né? Hoje, Sim. infelizmente, a Itália está com umas propostas meio malucas ali que temos certeza que não vai passar. Isso é coisa de esquerda lá, infelizmente. Tem alguma coisa da direita também, mas é por conta de uma onda migratória irregular que tem acontecido lá. Todos nós que somos ítalo-brasileiros e cumprimos as leis, somos bem recebidos. Anderson tá de prova, né? Teve lá. Eu sou uma prova, né? A gente tava no mercado, eu com a minha esposa é morena, né? E eu com as minhas 2 crianças. Então a gente tava conversando português, né, entre nós, né? E teve um caso de uma senhora de idade, 75 anos mais ou menos, e ela tava tentando pegar um macarrão na prateleira. E aquele macarrão acabou caindo no chão. E eu, não só com pessoas idosas, mas a gente tá num lugar, eu sempre tento ajudar a pessoa, né? Aí eu falei pra minha esposa, se pegar um macarrão ali pra senhora que caiu no chão. Anderson, aquela mulher desceu tão ligeiro pra catar aquele macarrão. Ela catou aquele macarrão ligeiro, olhou pra mim de cara feia e botou o macarrão. Tipo assim, eu sou um bicho. Por quê? Será que é porque eu estava apenas falando português? Que ela via que eu não era italiano, entendeu? Então quando tu és um ítalo brasileiro, né, é outro... Mas depois tu falou com ela em italiano e aconteceu o quê? Com ela? Tu falou com ela em italiano e ela foi super simpática. Não foi tão simpática, né? Mas aí parece que que por ela... padrão italiano ela é Mas simpática. virou a chave. Mas aí no ela caso. virou a chave, é que nem no Entendi. caixa, assim, a gente tava no supermercado, no mesmo supermercado, no mesmo dia, né? A minha esposa com a nossa neném no colo chorando, e aqui a gente tem o costume de passar Sim. pelo caixa.
o mercado era grande, então tipo assim, você não vai lá fazer um contorno, né? Você passa pelo caixa. A mulher do caixa começou a berrar com a minha esposa. E aí eu era o quarto na fila, eu fui lá e expliquei pra ela, senhora, a gente é brasileiro, no Brasil a gente tem costume, a criança tá chorando. Até uma outra moça que estava na minha frente me ajudou também, porque o meu inglês não é fluente, o meu italiano, desculpa, não é fluente, né? Mas aí a gente tentou explicar pra ela, ó, moça, no Brasil é assim e assim. Ela falou assim, mas aqui você tá na Itália, você não pode passar por aqui, você tem que ir lá pelo outro lado. Eu falei, mas mesmo que a criança tá chorando, ela disse, não. Não existe preferência na Itália. Cheguei no caixa, explicar a situação, me atendeu super bem também, conversou, explicou, né? E só dialogar, né? Mas é assim, para eles não, o Brasil, Itália, Itália. Né? Exatamente. Foi muito engraçado assim. Quando eu até estava falando fora do ar aqui, é uma experiência de que enquanto você fala inglês é um tratamento, quando você arrisca a soltar umas palavras em italiano já muda a coisa. Eles tentam. Eles se esforçam. Exato. Né? Então, assim, é uma coisa que eu falo para todo mundo que pensa em ter a sua cidadania reconhecida e viver na Itália, começa a estudar italiano. Né? Italiano é o principal. Porque esse povo veio para cá e teve que aprender a falar português. Exato. Então, por que nós não podemos nos esforçar com a tecnologia que nós temos, né? Eu, quando passei a advogar na Itália, eu tive 3 meses para aprender a falar fluente. Hoje eles brincam que eu tenho sotaque vêneto, eu não sei, né? Mas eu tive que me esforçar, é algo que eu queria. Eu tenho que me adaptar. Eu sou a prova que a doutora estava lá 3 meses, 4 vezes por semana. Todo dia, praticamente. Eu vou chutar 4 para não dizer 5, né? Para não ser demais. Mas estava lá uma hora e meia com a professora, a Irina, né? A Irina, quando não passava o dia todo, ela é né? ucraniana e assim, ó, ela só fala inglês e italiano, ela não fala português. Então, automaticamente, você se obriga. Né? E ela estava lá 4, 5 dias por semana, 1 hora e meia, 2 horas, e hoje ela já está fluente em italiano. Tem que então, ser, você precisa se obrigar. Não é questão de, eu quero só aprender. Não, você precisa, né? Tu vai viver lá, né? Sim. Se você vai para lá, não tem como tu sobreviver lá com português. Nem todo mundo lá, nem todas as pessoas, dependendo do que tu vai, falam inglês. Então você precisa do italiano, né? Como o pessoal veio para cá e aprendeu o português, né? Sim. Por que não a gente aprendeu italiano para estar indo para a Itália? Tá, quem quiser mais informações sobre a empresa, procura onde, liga para onde, como é que as pessoas podem saber mais sobre a Burigo e entrar em contato com vocês? Podem nos procurar no Instagram da Burigo Cittadinanza Italiana e podem entrar em contato ali, vocês vão ter o link direto pro WhatsApp da gente, que é o nosso único canal oficial, tá? A gente sempre gosta de falar isso, porque existe essa coisa de clonagem, de telefone, né? Como tá aqui, vocês vão encontrar no Instagram e tem um link ali. E WhatsApp. O WhatsApp já tem um link, né? Com essa foto tão bela ali das Dolomitas. Pois é, aqui são as Dolomitas, ali, o que são as Dolomitas? As Dolomitas, por que elas estão na nossa logo, né? A família Burigo vem de uma cidadezinha de 320 habitantes, se não morreu ninguém, chamada Soverzeni. E ela fica na entrada das Dolomitas. Quando você chega na cidade, que você olha, que você para a placa, você olha Belluno, Soverzeni, Longarone, você tem essa visão das Dolomitas, que é um conjunto de montanhas, um dos mais famosos aí do mundo, né, patrimônio da Unesco, as Dolomitas, e foi uma forma de homenagear a nossa família, né? Eu tive lá quando fiz a minha cidadania, conheci o prefeito da cidade, que é um búlgaro também. E para minha surpresa, eu lá toda feliz, conhecendo a história da família, né? Ele vem para mim assim com uma cartolina que parecia um papiro, sabe? Um papiro egípcio. Ele abre aquilo para mim e ele tinha um círculo com toda a história da família. E faltava preencher os filhos do meu avô. Eu tive esse prazer de preencher para ele os filhos. Aí ele me presenteou com um livro sobre a família Burigo que ele escreveu. Tem toda a história da nossa família ali. E foi uma forma de homenagear o meu avô, que hoje não está mais aqui com a gente, a minha mãe, que é quem nos passa a cidadania, e esse sobrenome tão forte, né? Porque na Itália existem apelidos para os sobrenomes, né? O apelido do Burigo na Itália é Rosso. O rosso é um vermelho, só que não é um vermelho de bravo, é um vermelho de corajoso. E a coragem, né, e a determinação é o que nos move hoje no trabalho. Olha que legal. É engraçado que quando a doutora Pamela mandou a foto para mim, né? Você vê aquela árvore genealógica da família, você fala assim, meu Deus, como? Tem ali, tá lá o nome, né, do bisavô, né, trisavô, e a foto que ela mandou com o prefeito da cidade é muito parecido com o nosso avô. Muito! Olha só. Meu Deus, nós estamos aqui no Brasil, né, nosso avô nasceu aqui. O italiano tá lá. Como?
né? Chega a ser... Tu fica arrepiado. Só de ver aquela cartolina com aquele monte de nome... Tudo feito Talvez assim, assim, com meu Deus, a gente... compasso. A gente faz aqui, né, a árvorezinha, pô, mas lá tem outro. Quantos prefeitos, Sim. quantas pessoas não têm essa, em busca de completar a árvore, não tem acesso? E graças a Deus, né, mediante a nossa cidadania italiana, a doutora, quando esteve lá, conseguiu ajudar o... Para mim foi um prefeito momento da muito cidade. emocionante, porque ele tinha os filhos do meu bisavô, tinha ali dos outros filhos, e do meu avô ele não tinha linha. E eu que fiz a linha para ele, coloquei ele naquele Quem papel. sabe futuramente, né, É, podemos estar indo para lá e preencher o restante, né? Olha só, vai saber, né? vai saber. O que o futuro reserva. Eu quero agradecer a entrevista Obrigada, aqui, Obrigado, tá? nós Muito obrigado, agradecemos, né? E a o oportunidade. espaço fica aberto, né? Você convidar as pessoas aí para conhecer um pouco mais da empresa, tirar as suas dúvidas, né? Você que tem esse desejo de ter a cidadania italiana, né? É uma oportunidade agora para fazer valer esse direito também. Vai ser muito bem atendido, né? Por nós, podem nos procurar, né? A nossa equipe está pronta para atender, para fazer o melhor, para poder ajudar a você ter esse reconhecimento de cidadania italiana e poder viajar pelo mundo também, né? Não só ter a cidadania, mas poder passear, viajar, dar uma educação para os filhos, né? E quem quer realmente buscar uma qualidade de vida, que quer mudar para a Itália, vai estar muito bem assistido com a cidadania italiana, né? Corretamente, muito. E eu estou sempre aqui à disposição para encontrar o inencontrável, né? E tá desvendando aí os mistérios da família. Bom, e desta forma, né, essa aula que tivemos aqui sobre cidadania italiana, a gente encerra a entrevista de hoje. A gente volta a qualquer momento. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, seguir também a Burigo nas redes sociais e acompanhe aí a entrevista na íntegra. Você que pegou um pedaço da entrevista, você pode acompanhar ela na íntegra e tirar as suas dúvidas também. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Obrigada, Anderson. Obrigado, Anderson. Valeu.